Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso espaço para conversar sobre negócios. A pauta em debate hoje é um assunto muito sério que influencia diretamente na vida de todos nós: saneamento básico, e que após a pandemia da Covid-19 se tornou ainda mais relevante. Saneamento é um conjunto de serviços que tem como principal objetivo promover a saúde e melhorar a qualidade de vida. São medidas que buscam preservar ou modificar as condições do meio ambiente, prevenir doenças, melhorar a produtividade e facilitar a atividade econômica. Embora atualmente se use no Brasil o conceito de saneamento ambiental, o mais comum é que o saneamento seja visto como os serviços de abastecimento de água, coleta de lixo e tratamento de esgoto. Para começar, vamos trazer um raio-x de como se encontra a situação do saneamento no Brasil. Quase metade dos brasileiros, 47%, continuam sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que quase 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa ou jogando o esgoto diretamente nos mares e rios, o que é pior ainda. Além disso, mais de 16% da população, 35 milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada. E apenas 46% dos esgotos gerados no país são tratados. Os números são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgados neste ano e referentes a 2018, e refletem a atual situação dos serviços básicos de água e esgoto no país. Para se ter uma ideia, isso significa que 4 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro, um item fundamental, principalmente quando a gente está numa pandemia. E quando trazemos para o Norte e Nordeste, os números ficam ainda piores. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, no norte do país, 82,3% das pessoas não têm saneamento e 58,8% dos nordestinos também se enquadram nessa estatística. Seguidos pela região Centro-Oeste, com 49,3%, o Sul, com 35,9%, e o Sudeste, onde 13% das pessoas não têm saneamento básico. Agora, falando aqui do Maranhão, o estado é um dos menos assistidos em coleta de esgoto e fornecimento de água. Quando o assunto é água potável, apenas 56,2% da população tem acesso a esse fornecimento. A situação fica bem pior em relação ao esgoto, já que apenas 13,45% do esgoto é tratado. O resultado podemos ver aqui em São Luís, onde todas as praias estão poluídas, impróprias para banho, por causa desse esgoto in natura que é despejado na água do mar. Esses índices que você acabou de ver indicam que milhões de pessoas seguem sem acesso a serviços básicos. E ter saneamento é um fator essencial para um país ser considerado desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgoto levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde das crianças, com a redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano, a falta de saneamento gerou mais de 40 mil internações no Brasil. Os gastos ultrapassaram 16 milhões de reais, segundo um estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. O estudo avalia doenças como cólera, diarreia e amebíase, que são típicas de ambientes precários, sem saneamento ou com saneamento inadequado. Vamos debater melhor esse assunto aqui no estúdio com os nossos convidados de hoje. Eu conto mais uma vez com a expertise de Arthur Cabral, nosso consultor de conteúdo e comentarista. Seja bem-vindo mais uma vez, Arthur, tudo bem? Boa noite, Amada. Boa noite a todos. Obrigada, Arthur. E agora eu vou apresentar para vocês nossos convidados ilustres de hoje. Estamos aqui com Antônio Zúcolo, especialista em saneamento. Seja bem-vindo. Boa noite, Amada. Tudo Obrigado. bom? Boa noite. E também Clóvis Sarmento, diretor da multinacional Cefbon, empresa de tecnologia de saneamento. Seja bem-vindo, Clóvis. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso receber essas pessoas aqui que vão ajudar a gente a avaliar o cenário atual do Brasil. Eu quero conversar primeiro com você, Antônio. Explica pra gente, a gente apresentou aqui vários números, né, dados que apontam a situação atual do saneamento no Brasil. Eu queria que você falasse como é que você avalia esse cenário. Não, o cenário que você resumiu está perfeito. Ele traduz o déficit que a gente encontra no setor. A última experiência que nós tivemos de dar um choque de infraestrutura no Brasil veio de 1970 com um Plano Nacional de Saneamento. E agora o que está causando toda essa discussão é a situação de saneamento que se acumulou, com resultados negativos. Grande parte das empresas não apresentam condições de autofinanciamento ou sequer obterem recursos para isso. E aí,
começou o processo de atualização da legislação, que é esse marco de saneamento, que se resume não só a essa lei, mas vai ter um trabalho muito amplo agora com a regulamentação, com as discussões. Quer dizer, a lei por si já não encerrou o assunto. Ela tem que refletir segurança para os investidores, já que nós não temos dinheiro público para isso, e tem que refletir segurança para os usuários que querem ter certeza de que não vão se vincular a processos sem interesse social. Zóculo, só pontuando, o novo marco do saneamento, ele coloca a Agência Nacional de Águas, a ANA, como órgão que vai conduzir a regulamentação de todo esse processo, a regulação. Como é que você considera esse passo? Eu acho que é importante uma regulação nacional. A legislação não estabeleceu direito, ainda há discussões sobre isso, para tornar prático o que está escrito na lei. Mas, de qualquer forma, regulação, o instrumento de regulação é um instrumento de proteção do usuário. É a garantia que o cidadão tem que um contrato vai ter uma função socialmente útil, certo? Na verdade, todas as ideias caminham na mesma direção. Às vezes tem algumas ideias caminhando numa margem do rio, outras caminhando na outra margem, mas todas objetivam o mesmo resultado, que é melhorar as condições sanitárias e fazer com que o saneamento seja um instrumento de distribuição de renda, que não deixa de ser, e desenvolvimento socioeconômico. Quais são esses principais problemas do saneamento hoje no Brasil que levou a gente a chegar nesses números aí que são impressionantes e assustadores? Eu diria o seguinte, eu atribuo grande parte do problema ao fato de que no passado as empresas tiveram crédito com muita facilidade. Era um dinheiro público, existia o sistema financeiro de saneamento, que era gerido pelo Banco Nacional de Habitação, e quando essa estrutura financeira ruiu, o saneamento ficou sem crédito. E assim como qualquer empresa que não tem crédito para crescer e que acaba tendo que utilizar recurso próprio para fazer investimento, cujo retorno é de longo prazo, ela acaba não desfrutando do grande benefício do capitalismo, que é poder alavancar para colher no prazo, para colher resultados, sejam sociais, econômicos, financeiros, ao longo do prazo. Então, o setor de saneamento não se habituou a essa condição de usar o capital com responsabilidade. Houve muito abuso de crédito, abuso de financiamento, as empresas eram financiadas de forma, algumas vezes até de forma irresponsável, vamos chamar assim, na medida em que vinha o financiamento, financiava até o custeio das empresas, e as empresas, quando nasceram, elas não nasceram com as restrições necessárias com as regras de mercado que qualquer empresa tem que enfrentar. O que acontece é que elas foram vítimas de má conduta, não dos seus dirigentes, mas a má conduta que a própria legislação na época conduziu. Na década de 80, Zóculo, surgiu a legislação ambiental que temos hoje em vigor no Brasil. Isso deixou mais difícil a condução do saneamento? Mais difícil, porque é o seguinte, mais difícil, porém, a medida foi correta. Então, a Constituição de 88, ela veio da Constituição, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e que criou um problema para o esgoto. Até então, as empresas podiam fazer as redes de esgoto, porque é o seguinte, só voltando um pouquinho, o serviço de esgoto ele existe para afastar as pessoas dos seus dejetos e condicionar aqueles dejetos de forma correta de volta na natureza.
Essa é a função, né? Então, tem país que faz por partes. Primeiro afasta, depois trata. Primeiro cuida de afastar das pessoas, para depois cuidar do tratamento e disposição adequada dos dejetos. Até 88, as empresas faziam rede, afastavam os dejetos das pessoas através das redes, e depois, quando arrumasse dinheiro, faziam o financiamento. A Constituição de 88... Financiamento para o tratamento. Financiamento para o tratamento, exatamente. Mas aí numa época que já estava muito difícil obter o financiamento. Com isso, houve como não havia subsídio para isso, o tratamento ele veio a legislação que obrigava a tratar, mas não era como foi feito nos Estados Unidos, que tinha a lei da água limpa lá, que tinha uma espécie de subsídio para tratar o esgoto. Era um subsídio. Que não tinha. Financiar uma estação de tratamento de esgoto era a mesma taxa de juros, quer dizer, com resultados positivos para a natureza, né? Tinha a mesma taxa de juros, a mesma dificuldade de obter o recurso que um financiamento para comprar um equipamento, uma rede escavadeira, uma máquina qualquer. Então, assim, não havia distinção. Nós não temos uma lei que distingue o tipo de financiamento ou pela função do empreendimento. Certo? Não há. O que existe é a distinção quando tem uma categoria social de casa, o juro é mais baixo e tal. Mas para saneamento não tem. Não tinha. E vai acabar tendo até como processo de modernização dessa legislação atual, desse marco. Então a gente acredita no seguinte, que a legislação veio para chacoalhar. Sim. E ela tem uma função muito importante, que é o seguinte: já que nós não temos dinheiro fácil, já que o governo não pode abusar do crédito, só restou ao governo o capital que está aí, está no planeta. Tá? Tem dinheiro, existe dinheiro. Só que o capital é como uma lebre assustada. Se ela escuta um galho quebrar, ela sai ventando, some. Então é o seguinte, o que precisa é uma legislação que mostre que o setor, os atores, a legislação seja confiável. Então você acredita que esse novo marco regulatório, ele vem dar essa segurança jurídica ao capital? Eu imagino, ele tem essa função, ainda que ele esteja despertando algumas dificuldades. Entre elas, o fato de que as empresas que nasceram na década de 70, elas cresceram, elas se desenvolveram, elas sofreram com a falta de recursos, se basearam em uma dose enorme de voluntarismo dos seus servidores e que agora fica ao servidor a impressão de que eles não serviram para nada. É lógico que eles serviram, eles criaram isso foi criado. Não empurrar e falar, não, tudo que foi feito no passado está errado. Aliás, ao contrário, tudo que foi feito no passado estava certo. O que estava errado era a orientação de capital para aquele assunto. Zúculo, eu vou só te interromper um pouquinho, porque a gente vai agora para um break. Daqui a pouquinho a gente volta falando justamente desse marco regulatório do saneamento no Brasil e vamos falar sobre essa questão dos investimentos, né? Quanto que seria necessário de investimento para esse setor, para que a gente melhore esses índices. A gente volta já já. Estamos de volta com a pauta saneamento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos no mês de julho o novo marco legal de saneamento básico. O principal objetivo da legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. A meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Atualmente, o abastecimento é oferecido em 94% por empresas públicas, por meio de contratos de programa, que não exigem licitação. Mas isso ficou no passado.
No entanto, para que a prestação de serviço atual não fique prejudicada, o texto prevê a continuação dos contratos de programas que estão em vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco. O marco ele surge a partir de discussões lá atrás com relação ao plano de saneamento. E foi instituída uma política de resíduos sólidos no país para exatamente nós termos essas melhorias. Esse plano de saneamento, ele data de 2007. Então, nós estamos perseguindo há várias décadas uma melhoria para que a população, inclusive, tenha saúde. O cenário do saneamento básico no Brasil, principalmente o serviço de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, é muito difícil. Nós vivemos uma situação vergonhosa por não ter praticamente saneamento para metade da população brasileira. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto, 35 milhões de brasileiros não têm água potável, sequer para lavar a mão no meio dessa pandemia do coronavírus. Se a gente olhar regionalmente, aqui no Sudeste os indicadores são melhores, principalmente por grandes investimentos em São Paulo, em Minas Gerais, mas também no Paraná, na região Sul, tem alguns indicadores melhores. Na região Norte é o pior cenário, nós temos só 10% de população com coleta de esgoto. Na região Nordeste, nós temos praticamente 3 a cada 10 nordestinos só tem coleta de esgoto. Então, são indicadores que fazem com que a região Nordeste tenha necessariamente que ter uma prioridade na hora de investimentos para água e esgoto. Uma medida importante é que o projeto permite a prestação regionalizada, com agrupamento de municípios em blocos, para afastar o risco de que cidades pequenas ou com menos recursos fiquem de fora desse processo de universalização, como mostramos ali no começo. Quase metade dos brasileiros vivem em locais sem coleta de esgoto e menos da metade dos esgotos coletados são tratados. Em meio a uma pandemia, a gente vê aí 35 milhões de brasileiros sem água tratada, o básico para manter os princípios de higiene e de saúde. O desperdício de água é um dos principais problemas também. Em alguns lugares, essa perda é de até 60% durante esse processo de abastecimento. A média nacional de desperdício de água é de 37%. E a gente tem exemplos, por exemplo, no Japão, que são só 8% de desperdício, e em Israel, abaixo de 10%. Com esse panorama, a gente volta a conversar aqui com os nossos convidados, o Arthur Cabral, nosso comentarista, a gente também está aqui com o Antônio Zúculo, especialista em saneamento, o Clóvis Sarmento também, que é diretor da multinacional Cefibon, empresa de tecnologia de saneamento. E agora fica a pergunta, como que esse novo marco regulatório pode mudar esse cenário do saneamento no Brasil? Bom, o marco por si, ele não é nada além de um balizamento. A gente imaginar uma pista larga de um aeroporto, o avião sabe que vai pousar na pista, mas não exatamente, não é um trilho lá embaixo. Por isso que precisa da figura do comandante para colocar, então, essa aeronave numa posição correta. O comandante, nesse caso, são os administradores públicos que estão aí. São eles, a lei não obriga a fazer nada. Então, a lei não obriga, por exemplo, seja privatizada. A palavra até não é correta. A lei não obriga que as empresas de saneamento atual sejam extintas. Ela não obriga. O governante pode ter desenhos de modelos que permitam que a empresa tenha uma sobrevida, seus servidores sejam assistidos no final de suas carreiras para a renovação do quadro, sem criar um choque. Mas é possível que essas companhias de saneamento estatais, elas consigam atingir esses números da universalização sem a ajuda da iniciativa privada? Não, isso eu aposto que não. Porque a gente vê a maior parte dos balanços das empresas demonstra, a palavra simples é prejuízo. Quer dizer, o documento contábil
que demonstra a situação da empresa, mostra patrimônio líquido negativo na maior parte delas, se não em todas. O que significa que elas não têm saúde financeira para pedir dinheiro, elas não têm condição para pedir dinheiro. Mas você citou aí que a lei permite que as atuais companhias estaduais, elas possam permanecer dentro de um novo modelo. Nós sabemos que você participou da elaboração do modelo lá da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal. Você pode falar um pouco disso? Não, a questão lá de Alagoas foi interessante. O projeto previa um investimento de muitos bilhões. Até eu brinco que se fala de bilhão hoje como se estivesse falando de feijão. Bilhão, é muito dinheiro. E aí, quando se apresentou aquele projeto pela primeira vez, o governador imediatamente se assustou com os valores, por duas razões. Primeiro, porque o número era grande. E segundo, porque ele sabia que quem ia pagar aquela conta no final das contas era o usuário. Então, o que ele queria era algo uma postura mais comedida, para evitar aquilo lá que era o abuso de crédito. Não adianta endividar o Estado, endividar as pessoas, obrigar que elas paguem tarifas incompatíveis com sua disposição a pagar ou capacidade de pagamento, só por conta do saneamento. É preciso procurar e dosar esses investimentos para que o serviço fique adequado. O serviço não tem que ser brilhante, não tem serviço mais melhor ou menos melhor. Tem serviço, ou ele é adequado ou ele não é adequado. Hoje nós estamos num momento em que não há garantia de serviço adequado em muitas cidades. E que o que vai se buscar é a prestação de serviço adequado. Então você considera que esse modelo, onde irá conviver a iniciativa privada junto com o serviço público atual, ele é o adequado? Ele é o adequado. No caso de Alagoas, foi interessante. Houve a preocupação do governador em não dar abrigo àquele volume enorme de contingências, de problemas que a empresa tinha. Na verdade, ele equacionou dentro do mesmo contrato, de modo que a empresa estadual de saneamento, que chama Casal lá, vai continuar existindo, vai conseguir pagar suas obrigações, vai conseguir respeitar aquele quadro de funcionário que se esforçou para chegar onde está, vai dar valor patrimonial ao que tem, tá? Portanto, é uma equação que ganha para todos os lados. Não houve uma concentração de ganhos em cima de nenhuma das partes envolvidas. Agora, trazendo um outro ponto, um dos pontos que vale ressaltar aqui também é sobre os contratos de programa. Atualmente, as cidades elas firmam um acordo diretamente com empresas estaduais e municipais de água e esgoto sobre o chamado contrato de programa, que contém regras de prestação e tarifação, mas permite que as estatais assumam os serviços sem concorrência. O novo marco regulatório extingue esse modelo, transformando em contrato de concessão com a concorrência de empresas privadas em condições de igualdade com as estatais, Qual a avaliação sobre esse ponto? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, o marco foi um veto feito a um artigo da lei que viabilizaria a continuidade desses contratos de programa feitos sem licitação por mais 30 anos. A continuidade por si não é um problema. O problema é que está se carregando, se todo mundo refizer o seu contrato de programa, renovar com obrigações para o governo, não resolve o problema. Porque o governo já tem essa obrigação. Se ela não é contratual, ela é tácita. É função da empresa prestar o serviço adequado. Então é o seguinte, ela está recebendo uma espécie de benefício que não é bem um benefício, porque a paz não vai reinar nesse contrato. E o mercado financeiro não vai reconhecer um contrato de programa como algo que resolve todos os problemas. A questão basicamente seria a capitalização, que continuaria com problemas. O problema é a situação em que as empresas estão. Então, elas não podem dispor da entrada de um privado. O que a lei procurou fazer, ou o veto procura fazer, é chacoalhar.
É falar, não, acabou esse negócio de contrato de programa e eu não vou dar tempo nenhum para as empresas se prepararem. Na minha opinião, não muda nada isso. Não muda nada. O que muda é o seguinte, é a percepção do cidadão de que o serviço tem que melhorar e a percepção das empresas que elas não conseguem prestar o serviço nas condições financeiras, econômico-financeiras que elas estão. Então, e que precisa do capital. De uma forma ou de outra, o mercado vai encontrar uma saída. Se de um lado estão querendo cercear essa possibilidade dos 30 anos, que fica com a aparência de um erro, do outro lado tem um acerto isso aí. É importante mostrar a realidade. Porque o que vai acontecer nesses próximos 30 anos? Elas vão ter obrigações, as empresas estaduais vão ter obrigações, mas não vão conseguir cumprir. Então, o custo de não cumprir é socioeconômico. A posição de alguns governadores estaduais é de que a permanência desse veto irá desvalorizar os ativos das atuais companhias estaduais que podem estar num processo de privatização. Você concorda? Quem estiver vendendo ação, imagina o seguinte, se você vende um monopólio, quanto vale? Agora vamos pensar do ponto de vista do valor social dessa questão. É justo, o serviço de saneamento, ele é um instrumento de distribuição de renda. Ele foi feito para isso, ele existe para isso. É raro encontrar no mundo processos como o que acontece aqui, de ter essa participação privada com essa forma. É comum encontrar uma empresa que trate a água, tal, mas a prestação de serviço, ela aconteceu em poucos países. As experiências são pequenas, mas o Brasil já teve experiência. Aqui nós tivemos experiência, houve experiência, desde 1950, teve no começo do século passado também, uma cidade de Ribeirão Preto lá, a empresa era privada. O que aconteceu é que não tinha lastro de capital para aquela empresa continuar investindo. O problema é o de sempre. Quando você não tem um contrato que se mostre saudável, o capital sai assustado, correndo do negócio, ele não financia. Então, eu acho que o grande ponto é que nós estamos com a oportunidade de demonstrar que o setor é confiável, que virou um setor adulto, porque a água sempre foi um setor menos trabalhado do ponto de vista do capital, porque a impressão é que era tudo improvisado. A gente até brincava, a água não dá choque, então todo mundo pode fazer água. No máximo vai sair um funcionário molhado, outro ali, mas ninguém vai morrer. A gente está falando aqui de investimentos, falando de economia, né, desses números, né, como é que mexe, mas a gente tem que falar também que essa expectativa é que a universalização dos serviços de água e esgoto reduzem até 1,5 bilhão os custos anuais com a saúde. Então, isso é muito importante, os impactos na saúde. A gente está no meio de uma pandemia, tratando de um assunto que reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. Por isso que o benefício é sempre socioeconômico. Ele tem o benefício social e tem o benefício econômico. E o econômico é colocado em recolhimento de impostos, em redução do desperdício de energia elétrica, perdas de água. Quer dizer, os desdobramentos são muitos. Mas você fez uma colocação que é muito importante e que chama atenção, muita gente chama atenção para isso. Bom, a lei, quer dizer, a acusação ao novo marco é de que ele não cuidou dos pequenos municípios. Não é verdade. Ele cuidou, ele trata os pequenos municípios com a responsabilidade que tem que dar, criando a condição de agrupamento. Ele tratou também, o novo marco tratou também da possibilidade, que é uma ferramenta importante de preservação das empresas de saneamento, na medida em que as empresas podem continuar fazendo determinadas atividades. Ninguém está condenando, a lei não condena a empresa estadual à extinção, mas nas pequenas cabe uma consideração importante. Um município pequeno, se abandonado à própria sorte,
ele não vai funcionar direito, ele não vai cumprir com essas obrigações, não tem condição. Aí todo mundo fala, não, então vamos fazer uma concessão lá no pequeno. Bom, um pequenininho isoladamente, o resultado é zero. É zero, porque ele é pequenininho, a renda é menor. Então, e se acontece alguma contingência, você tem que deslocar para aquele município um advogado, e não é porque o município é pequeno que o advogado é pequeno. O advogado tem que ser tão competente, o engenheiro tem que ser competente, o controle de qualidade tem que ser competente. Portanto, o resultado daquela cidadezinha isolada é zero. Aí pega duas cidades isoladas, 2 vezes 0. 3 vezes 0. Ou seja, você vai achar que o setor privado pode virar um multiplicador de zero. Ele não vai fazer isso. O que a lei fez? Ela criou um cenário político-administrativo para a reunião de municípios, com a atuação do Estado. Pronto, reúne municípios, faz uma licitação em bloco e pronto, cria-se uma condição de viabilidade. Perfeito. Então, aquela história de que a nova lei só vai resolver o problema das regiões metropolitanas também não é verdade. Uma dúvida que fica, Zucco, a questão dos municípios, sejam pequenos ou médios, que já têm serviços autônomos de água e esgoto, muitos deles bem-sucedidos, têm história no Brasil todo, eles são obrigados a aderir a esse novo modelo? Não, eles vão aderir do ponto de vista da regulação só, mas eles não são obrigados a fazer concessão, a menos que eles precisem disso. Tem município grande, o Rio Grande do Sul tem a capital do Rio Grande do Sul, é a única empresa estadual de saneamento que nasceu sem a capital. Agora eu quero falar desses exemplos positivos dessas cidades que a gente inclusive tem no Brasil, né, que conseguiram chegar nos números de universalização já. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta falando sobre saneamento. O assunto faz parte de uma das 6 metas do milênio da Organização das Nações Unidas. O Brasil aderiu a algumas das metas propostas que visam assegurar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, além de prever maior reciclagem e reutilização da água. Voltamos a conversar com os nossos especialistas e convidados. Olha, um dos principais pontos do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil é sobre os blocos de municípios, que a gente comentou ainda agora há pouco, se refere ao atendimento a pequenos municípios com poucos recursos e sem cobertura de saneamento. Pelo modelo anterior, as grandes cidades, atendidas por uma mesma empresa estatal, ajudavam a financiar a expansão do serviço nos municípios menores. A nova lei determina que os estados, para atender os pequenos municípios, componham em até 180 dias grupos que poderão contratar os serviços de forma coletiva. Municípios de um mesmo bloco não vão precisar ser vizinhos e aí esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico. A União poderia até oferecer apoio técnico e financeiro para a execução dessa tarefa. Agora, eu quero conversar com o Dr. Clóvis, que está aqui com a gente desde o começo. Sr. Clóvis, você que é especialista em saneamento, tem grandes experiências com pequenas cidades no mundo todo. Então, você pode trazer para a gente, para a realidade daqui, quais são esses exemplos positivos? O que tem sido feito lá fora, que de repente a gente pode estar usando aqui como um bom exemplo? Essa questão da água, o fator água também, que é muito importante. Isso, Amanda, eu queria começar, talvez dando um passo atrás e falar em água. Água é um tema que me apaixona, e convidar você, o pessoal que está nos assistindo, a considerar água de forma global. Nós aprendemos na escola que o planeta tem 2/3 de água. Na verdade, é só a capa do planeta, né? Imagina uma maçã, 2/3 daquela casquinha é água. Então a quantidade de água não é tão grande assim. E 98% dessa água está no mar. Todos nós já passamos pela situação de engolir um pouco de água do mar, não dá para beber. 1% está em geleiras que não são utilizáveis, e você tem 1% de água doce praticamente disponível para os usos que se tem hoje em dia. 70% é para irrigação, 20% é uso industrial e 10% é o que a população consome. Esses números variam um pouco de país a país, mas na média não foge disso. Queria também convidar você a pensar da seguinte maneira: há 10 mil anos, tinha 1 milhão de pessoas nesse planeta, a quantidade de água era exatamente a mesma que existe hoje. Hoje nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas, cada um de nós consome 150, 200 litros de água por dia, mais ou menos. Não varia muito também, o fato de você ter mais dinheiro não quer dizer que você vai tomar mais banho e vai tomar mais água, mas existe industrialização. Então a demanda de água hoje, ela varia em função de 2 grandes fatores: o crescimento populacional, como eu falei, nós somos hoje 8 bilhões
consumindo água, mas também a industrialização. Para você produzir 1 quilo de carne precisa uma quantidade enorme de água, para 1 tonelada de soja, para fabricar um telefone celular. Isso faz com que esta água fique cada vez mais suja. Isso é natural desse processo todo. E como consequência disso, nós temos hoje 1 bilhão de pessoas no planeta, você mencionou 35 milhões no Brasil, 1 bilhão total, sem água encanada, sem água nas casas, sem água corrente, sem água tratada. E isso, numa situação de pandemia como estamos vivendo, ressalta drasticamente ou até dramaticamente a necessidade de melhoria em termos de água, de efluentes, que é a combinação do saneamento. O que fazer nessa situação toda? O que se faz hoje no mundo é buscar fontes alternativas de água. E as principais fontes hoje são água do mar, através de um processo de dessalinização, que é muito comum do Caribe, no Oriente Médio, onde falta água, ilhas muito planas, não tem rios, não tem águas, então você tem que dessalinizar essa água do mar. É o reuso de águas de efluentes industriais, sanitários, principalmente para irrigação. México é um grande exemplo de uso de água de reuso. Ou também água de poços profundos, que são águas que precisam ser potabilizadas. Hoje, e esses são pontos que estão no marco do saneamento, nessa questão da reutilização da água e também de diminuir, né, esse desperdício da água. Então, esses exemplos... Exatamente. O desperdício é muito grande porque nem sempre nós nos damos conta da importância disso. E o uso de água de poços mais profundos, que é muito comum hoje nos Estados Unidos e que teria um mercado enorme no Nordeste brasileiro, principalmente no centro, uma zona desértica onde falta água de superfície, mas existe água subterrânea. Para resolver isso, como você faz isso? O uso de tecnologias avançadas. Então, tecnologias existem e eu acredito que o marco de saneamento no Brasil abre também as portas para o uso de tecnologias mais avançadas para resolver esses problemas, tanto de água tratada para a população, e você mencionou um ponto crítico, a água é um problema de saúde, porque muitas pessoas têm água, a pessoa tem que beber de qualquer maneira, mas no momento que você bebe uma água não tratada, você adquire uma série de doenças que são transmitidas por essa água, através de bactérias, de vírus, e também na parte de tratamento de águas residuais, né? Você evita que como o Zúculo mencionou, os dejetos sejam lançados em rios e piore ainda mais a situação. Então o marco eu vejo de forma muito positiva, e além de tudo isso que o Zúculo mencionou com toda a propriedade, eu acho que abre as portas hoje para tecnologias mais avançadas. Você acha que é importante também o envolvimento da população na hora de trabalhar essa questão do saneamento para que a gente consiga melhorar essas tecnologias, consiga chegar nesse avanço? Porque a gente está falando aqui de investimentos, mas a gente também está falando também da participação da população. Desses exemplos que você vê fora, o que é o diferencial que você nota lá que de repente está faltando aqui? Absolutamente. Eu acho que a participação da população, a participação é fundamental em qualquer em qualquer uma dessas alternativas. Inclusive na parte de reuso, começa com um trabalho de educação, de comunicação, de engajamento da população na necessidade de preservar a água. O fundamental é gastar menos, existe um limite para isso, obviamente. E quando você começa a reutilizar a água, que a população entenda também que nós estamos reutilizando água há milênios. Ninguém fabrica água no mundo, ninguém junta hidrogênio com oxigênio para fabricar água. Então, se haver uma maior conscientização para as vantagens do reuso de águas. Uma coisa que, fazendo uma analogia, há 2 décadas atrás o Brasil resolveu universalizar o uso, o acesso à energia elétrica e criou o programa Luz para Todos. Foi um sucesso absoluto. Nós saímos de um percentual de 80% da população atendida para 99,7%. Houve bastante aporte de recursos federais, mas houve uma preocupação específica com comunidades isoladas ou comunidades pequenas, cuja operação de redes interligada ao sistema todo seria inviável do ponto de vista econômico. E aí houve uso de fontes alternativas, de energia. Tem algo similar assim, no aspecto do tratamento de água e esgoto que poderia ser utilizado? Absolutamente. Eu acho que a analogia é perfeita. São sistemas descentralizados. Realmente, para comunidades mais distantes, ficaria extremamente caro você construir tubulações de água e de esgoto para levar a quilômetros de distância, mas existem hoje sistemas descentralizados para os dois. Para a produção de água potável, que é a entrada da água na casa, na residência, e o tratamento dos efluentes, depois dos esgotos domésticos também, tudo descentralizado. Acho que a analogia é perfeita. É possível melhorar os índices com pouco recurso financeiro? Você acredita que dá para a gente melhorar a situação do saneamento, pegar bons exemplos, sem precisar de um aporte muito grande?
Acho que você pode melhorar sem precisar de um aporte muito grande, mas para chegar aos índices de universalização, para você garantir a população total do Brasil, ou do Maranhão, especificamente, com água potável de qualidade, com tratamento de efluente de qualidade, você precisa de recursos, né? A Sofbon, a empresa que você dirige, ela tem algumas ações já bem-sucedidas em países de renda baixa, até abaixo do Brasil, que é o país de renda média, como na América Central, no Oriente Médio. Como é que é o acesso de recursos internacionais para ações como essa, Clóvis? Existem tanto financiamentos de órgãos de bancos internacionais, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco de Exportações dos Estados Unidos, do Banco Chinês de Desenvolvimento, e existem também doações. Um dos exemplos é um organismo chamado USAID, que é um dinheiro que é dado à comunidade. Nós recém fizemos o comissionamento de uma planta de dessalinização para água potável no Oriente Médio, que foi totalmente, eu não diria financiado, porque esse dinheiro foi dado àquela comunidade por esse organismo USAID, que então foi possível construir essa planta. Outra foi uma planta também de dessalinização na América Central, que foi financiada pelo Caribbean Development Bank, que é uma espécie do BNDES do Caribe, né? Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Deixo aqui nosso minutinho final para as considerações finais, né? Agradecer a participação mais uma vez do Arthur, que está aqui sempre pontuando assuntos técnicos importantes, do Zúculo, nosso especialista, o Clóvis também, que veio internacionalmente para o nosso bate-papo, e deixar aqui esse finalzinho para que vocês possam também se despedir. Eu me despeço agradecendo, Amanda, mais uma vez pelo convite. Excelente ter participado desse programa. A minha última mensagem tem sido um pouco repetida em várias convenções. A água mais cara que existe é a água que você não tem. E tem uma água ainda que sai mais cara do que essa, que é a água maltratada, que você acaba ficando doente, adquirindo uma série de enfermidades se essa água não for tratada. Muito obrigada, Zúculo. Obrigada, Arthur. A gente finaliza por aqui nosso bate-papo de hoje. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. E é claro, a gente espera você na próxima semana. Uma ótima noite e até lá.